Olá, boa tarde. Nós estamos fazendo mais uma gravação, iniciando a unidade 1 de Geografia, né? Para quem não lembra, sou a professora de Geografia e que dá aula para vocês, tanto de Geografia quanto de História, né? Vocês vão ver esse mesmo rostinho também apresentando, fazendo as gravações da aula de História. Eu quero desejar uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que vocês vão ver essa gravação, né? E eu espero que seja uma aula bem proveitosa, eu espero que vocês estejam bem em meio a essa pandemia, né? E espero que todos possam aproveitar o conteúdo que for dado aqui para vocês. Vamos iniciar com a unidade 1, o espaço brasileiro. O slide aqui apresenta, né, para vocês identificarem os principais itens e taxas do Brasil e sua relação com o espaço físico. Então, eu vou fazendo com vocês as abordagens páginas por páginas, né, de forma um pouco lenta, para que todos venham entender o conteúdo. A posição geográfica do Brasil, né? Eu gosto sempre de trabalhar com o mapa, porque através do mapa a gente tem uma forma melhor de se localizar. Mas o que é que a gente, analisando, ou quem tiver o mapa próximo, né, que puder pegar e acompanhar, a gente vai citar toda a localização do continente brasileiro, né, do país, no continente americano, que fica uma percentuação maior na América do Sul, né? Ele apresenta uma fronteira com o país do Chile, do Equador, né? Da Colômbia. Boa parte, né, do território brasileiro está banhado pelos oceanos, certo? Ele é cortado pela linha do Equador ao norte do nosso país. O território brasileiro está só com 7% no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul. Isso traz uma relevância muito importante nas características que vamos ter nos nossos climas e nas nossas vegetações, né? Vai definir, essa posição geográfica vai definir tanto o nosso clima quanto o nosso relevo também e as nossas estações climáticas. Quais são as consequências que a gente pode observar, né? Na página 3 do slide, a gente vai ter o mapa do Brasil, a localização. Vocês podem observar os países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil. Você vai também observar que a gente tem uma planície litorânea muito extensa, banhada pelo Oceano Atlântico, que podemos observar mais que o Brasil, em meio a outros continentes, países, na verdade, que tem uma boa extensão territorial, né? O Brasil ele ocupa o 5º lugar nessa posição e só perde para a Rússia, Canadá, China, os Estados Unidos. Quais seriam as vantagens e desvantagens? Nós temos uma variação climática devido estar no hemisfério sul, né? A gente tem uma variação, o nosso território ele é muito extenso, então abrange vários tipos de climas, né? Que mais lá na frente devemos estudar cada um detalhadamente. A gente vai ter uma fauna e flora também muito rica, os recursos minerais, né? Também a gente vai ter riquíssimo aqui no nosso território. A nossa atuação é mais na agricultura, certo? Isso trouxe também uma desvantagem, porque o nosso território, temos as regiões divididas, né? A gente já estudou em outro momento que temos as regiões norte, sul
Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. E cada estado se distancia numa proporção bem elevada de um estado para outro. Por quê? Por conta da dimensão do nosso território. Isso causa uma desvantagem porque o estado, o governo, eles têm que investir em infraestrutura para haver esse deslocamento de um estado para outro. Então, há um desenvolvimento nas ferrovias e rodovias, né, que isto causa um custo alto. Então, isso seria uma vantagem, porque as nossas relações intercomerciais se estreitam, né, não existe essa dificuldade, e também as desvantagens, porque há um alto custo em relação a isso. E acentua também uma desigualdade tanto social, política e econômica entre as regiões, as 5 regiões que nós temos no nosso país, né? O que é que eu quero enfatizar mais nesta unidade para vocês? Aqui a gente tem no slide 8 os países que fazem fronteira com o nosso país. Então, a gente tem, começando ao norte, nós temos a Guiana Francesa, o Suriname, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, e no sul, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Então, esses países que têm essa fronteira com o Brasil têm uma certa influência, tanto climática quanto econômica, né? A gente vai observar uma relação mais acentuada por conta das fronteiras. Então, na hidrografia, o que é que nós temos na hidrografia brasileira? 50% das fronteiras são formadas por serras, 20% de rios, de geodésias e 5% de lagos. A faixa interna de 150 quilômetros da largura no Brasil, a partir desse limite é considerada indispensável à segurança nacional. Então, nesse trecho, todo esse trecho é reforçado a segurança nacional. Então, para se construir um viaduto, uma ferrovia nesse trecho, existe uma autorização prévia do governo federal para que esse planejamento seja efetuado. Voltando, então, o que podemos observar, como eu já falei anteriormente, que a urbanização e a industrialização estão diretamente relacionadas. E aí, eu vou explicar para vocês, né? Vocês quiserem também enfatizar aí por que ocorre esse processo diretamente relacionado? Houve uma migração, certo? Para que essa urbanização ocorresse, houve a migração da população rural, onde era propriamente vivendo de campo, da agricultura, da pecuária, e quando teve o desenvolvimento da industrialização, a população do êxodo rural migrou para as cidades. Por isso que por que migraram? Por conta das ofertas estabelecidas pela industrialização. Quais seriam essas ofertas? Mão de obra, trabalhador, eles necessitavam, através das indústrias que estavam sendo implantadas, eles precisavam de mão de obra. Então, como teve um declínio na área rural, essa população migrou para as cidades, onde estavam localizadas as indústrias. Por isso que esses dois temas estão necessariamente interligados, e a gente vai poder observar lá na frente quais foram as consequências
desse desenvolvimento, o ponto positivo e os pontos negativos. A população brasileira, aí está uma pirâmide, no slide 11, vocês podem observar a pirâmide do Brasil do ano de 2013. Então, como é que ela é demonstrada? Aqui a gente tem homens do lado esquerdo e mulheres do lado direito. E ela se apresenta um pouco estreita na base, que é a população de jovens, crianças, adolescentes. Depois vamos subindo, a concentração maior aqui está de jovens, que é uma população que não é ativa, mas que depende da população adulta para prosseguir. Falamos de quem? Quem são esses? Os jovens que estudam, eles passam um determinado tempo dependentes dos pais. Então, a gente fala que eles não é o percentual ativo. Os ativos seriam quem? Os idosos, os adultos, entre aqui a faixa de 25, 29 anos, até, hoje a gente vai até acima dos 70, que é a população economicamente ativa, certo? O que é que a gente vai observar? Que ao longo dos anos, essa população de jovens e adultos, né, elas estão cada vez mais dependentes, certo? E está acontecendo um alargamento maior desse trecho aqui para a população idônea. Por quê? A expectativa de vida hoje no Brasil está em torno dos seus 70 e poucos anos a 85 anos. Então, as pessoas estão vivendo mais, estão tendo acesso à qualidade de vida, ok? A gente vai ter essa distribuição da população. Essa distribuição da população, ela vai desenvolver as grandes cidades, as chamadas rede urbana, como o IBGE classifica. É uma rede que subdivide os centros, metrópoles globais, onde tem as grandes cidades, né? Porque elas, além de se desenvolver economicamente, socialmente, no seu território, ela atinge outros territórios ou estados próximos e até outros países, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as metrópoles globais. Depois temos os centros metropolitanos, depois, deixa eu pular aqui o próximo slide, os centros submetropolitanos ou os centros regionais, que são outras cidades, e os centros subregionais, cada um com suas importâncias, né? E aí a gente vai ver aqui a densidade demográfica. O Brasil apresenta uma população que é considerável, apresenta baixa densidade demográfica, que corresponde a 22,3 km por quilômetro quadrado, né, em média. Então, a população apresenta dois fatores fundamentais na sua densidade demográfica que influenciam o crescimento populacional. Então, a gente vai ter aí algumas regiões que vão se desenvolver. Como eu citei aqui, São Paulo e Rio de Janeiro são estados que estão na região sudeste do nosso país. Então, a gente vai ter uma elevada densidade demográfica nesse território e nessas cidades que se desenvolveram mais devido ao processo da industrialização. Então, a distribuição populacional do Brasil é desigual. Por quê? Devido ao processo de industrialização que desenvolveu, trouxe o fator urbanização. Posteriormente, essa distribuição ficou relacionada ao quê? As regiões que tiveram as indústrias instaladas, onde houve o êxodo rural, maior concentração de urbanização, essas regiões se desenvolveram mais, teve uma concentração maior populacional.
Então, quem são elas? Sudeste, em primeiro lugar, por conta de São Paulo e Rio. As zonas litorâneas, né? Uma concentração, como eu já falei anteriormente, as zonas litorâneas. E, por fim, a zona da mata, do Nordeste. Outro menos desenvolvido, no questão da população, distribuição da população, ficaria o Centro-Oeste, o Norte e o Sul, né? Então, aí o menos povoados ficam mais a região Centro-Oeste e a região Norte, né? Se você puder analisar o mapa do Brasil, você vai ver que todo esse território para chegar lá passou, como eu falei, o que leva em conta é a nossa extensão territorial brasileira. Aí a gente vai ter a taxa de natalidade, de mortalidade, que no Brasil é uma taxa elevada, certo? A mortalidade no Brasil infantil não é muito acentuada, só concentrando os maiores índices no Nordeste e Norte. O crescimento vegetativo, aqui vocês vão ter a evolução do desenvolvimento vegetativo, né, dos dados de 2010, elaborado pelo IBGE. Atualmente, essa contribuição da migração para o aumento da população diminuiu bastante, né? Por quê? Devido ao alto crescimento vegetativo, né? E a taxa de mortalidade, sobretudo sobressaindo a infantil. A expectativa de vida, como eu falei para vocês, né, que ela vai elevando aqui dos 70 anos, chegando a 81, que isso aí é um dado, né, sempre enfatizando, isso é um dado expectativo do IBGE, né, que hoje, isso aqui é uma previsão que eles fizeram, mas hoje está em torno de seus 85 anos. Mas, pelos dados do IBGE, as mulheres, a expectativa são os 78 anos e os homens 76 anos. Ok? Que eu quero mais focar agora no exercício, né? Porque no exercício nós vamos aprender um pouco mais. E eu tenho, levando em conta meu tempo aqui com vocês, eu tenho que... Sim, a rede urbana, classificada pelo IBGE, a gente também vai ver no exercício. Então, eu quero que vocês centrarem. Dando continuidade, vamos para questão 3. Como o IBGE classifica a rede urbana, né? Recapitulando a questão 2, a letra correta seria a letra A. Ok? Quesito 3. Como o IBGE classifica a rede urbana? Então, a gente vai ter, segundo o IBGE, vamos ter, levando em conta a importância, né, da região e o tamanho dessa região. Então, a gente tem a divisão metrópoles nacionais, globais. Em primeiro lugar, metrópoles globais. Em segundo lugar, metrópoles nacionais. Em terceiro lugar, as metrópoles regionais. Toda essa classificação vocês também vão ter na apostila. E, por último, as capitais regionais, que se dividem em 3 níveis. Ok? Na unidade, no quesito 4, vamos ter 5 exemplos do quadro natural. Então, o nosso quadro natural, como eu falei, né? A gente vai ter uma riquíssima hidrografia, vários climas equatorial, por
por sermos um território cortado pela linha do Equador. Vamos ter subtropical. Então, todos são exemplos de quadro natural. Então, eu coloquei alguns exemplos, mas vocês podem acrescentar o de vocês. Então, a gente vai ter... Deixa eu só analisar aqui o meu esquema. A localização. Quanto à localização, está no hemisfério norte, 7%, e 93% no hemisfério sul, ok? Os climas equatorial, subtropical e tropical. Seria um outro exemplo. Em relação aos recursos naturais, somos ricos em recursos vegetais, animais e minerais, ok? Então, esses seriam os exemplos que eu estou citando para vocês. Vocês podem buscar mais no conteúdo da apostila. O quinto agora, a integração ao processo da internacionalização da economia, ok? Industrialização tardia, porque foi um processo lento, e aprofundamento das desigualdades sociais. Lembra que eu falei a questão do território ser extenso, os estados, de um estado para outro, vai ter um distanciamento, então acontece essa desigualdade social, é um dos fatores que influencia, tanto social quanto econômico também. E a concentração da urbanização, que tem a ver com esse fator do processo da industrialização. Então, recapitulando esse complete que eu não encontrei na apostila de vocês, então vocês copiem com bastante calma, né? E compreendendo, espero que vocês compreendam. A integração ao processo de internacionalização da economia, a industrialização tardia e aprofundamento das desigualdades sociais, concentração da urbanização. O que seriam esses etc? Participação do Estado como membro empresário, né? O Estado aí teve uma intervenção importante, né? Dando emprego à população, essa população que migrou do campo para as cidades. Teve que ter também uma estruturação para que isso ocorresse. O desenvolvimento da infraestrutura na questão de energia, do transporte e dos portos. Os incentivos fiscais de outros países, quando instalaram suas multinacionais aqui nos nossos territórios, né, no nosso país. A atração dessas multinacionais e a intenção de implantarem suas empresas aqui, né? Então, esses seriam as outras características dentro desse etc. aí para você entender esse parágrafo aí de complete, ok? Que vocês possam ter aproveitado bastante, a aula vai estar disponível para vocês aproveitarem e reveja o momento que quiserem, a hora que puderem, ok? Boa sorte, até a próxima aula. Obrigada a todos pela atenção.